E se eu te disser que a vida no campo não é apenas uma escolha, mas também é uma estratégia de escape dada por Deus para os cristãos para momentos de crise? O que a profecia revela sobre os dias de trevas que estão por vir? E o que o passado tem a nos ensinar por meio das advertências do Senhor para se retirarem da cidade para o campo ou para lugares desolados? Essa mensagem, ela é apenas uma mensagem reforçada no decorrer da história por Ellen White, mas é uma mensagem profética dada pelo próprio Cristo. Você sabia disso? Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo. E hoje, nós iremos falar a respeito disso. Pessoal, o estudo de hoje é voltado para esse conhecimento profético, essa instrução dada por Jesus para seus discípulos em momentos de crise. E aqui eu quero ler isso para você, se encontra lá em Lucas 21. Eu deixei separado aqui para que vocês possam me acompanhar. Jesus, ele prediz, ele com um olhar profético, ele mostra, enquanto ele estava no Monte das Oliveiras ali contemplando aquela cidade que era Jerusalém, impenitente, rebelde, que não queria fazer mais sua vontade, se ufanava de ser o povo de Deus, mas não vivia à altura daquilo que Deus pedia para que eles vivessem, E não porque Deus é mau e tirano, mas porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Só que eles queriam viver na carnalidade, queriam viver na mundanidade, nas coisas seculares, e apenas queriam levar o nome, de filhos de Deus, descendentes de Abraão, mas não queriam viver à altura do encargo sagrado que Deus tinha dado a eles, Não porque é penoso, tá, pessoal? Mas é porque as pessoas, quando realmente escolhem uma vida secularizada, mundanizada, elas não querem submeter suas vontades à vontade de Deus, por isso há tanto sofrimento hoje. Porque as pessoas acreditam que o sofrimento vem de Deus, Muitos estão equivocados. Pelo contrário, se vivêssemos à altura daquilo que Deus tem para nós, nossa vida seria outra. Mas, falando aqui sobre Jerusalém, Jesus sentado ali no Monte das Oliveiras, contemplando as cenas, aquela bela cidade que se ufanava da luz, aquele povo que se ufanava do conhecimento que tinha, dizia ser o povo de Deus, mas estava morrendo em miséria, condenado, escravo do sistema romano naquele período. E Jesus, ele olha para Jerusalém e depois ele se reúne com seus discípulos, com um olhar profético, ele fala para os discípulos uma instrução, que não foi somente uma instrução para aqueles discípulos, diz a profecia, que aquela instrução também foi dada para nós, principalmente para os últimos dias. E eu quero ler isso para você, porque isso tem muito a ver com vida no campo, muito a ver mesmo. Por isso que você não pode perder esse estudo. Olha, Lucas 21, no verso 20 em diante, vem mostrando como Jerusalém foi sitiada. O que é sitiada, irmã Val? Ela foi cercada por inimigos, Realmente um exército, uma força inimiga. Hoje vocês estão vendo aí muitas guerras, na internet, está mostrando bastante esses conflitos nos últimos dias. Tenho algo para falar deles para vocês também. Mas Jesus, ali, ele mostrou que realmente um exército, com toda a sua força de guerra, seu poder de guerra, iria sitiar aquela cidade e iria destruir aquela cidade. E Jesus, sabendo que teria ali dentro muitas pessoas fiéis a ele, muitas inocentes, pessoas de fé, verdadeiros cristãos, ele deu uma instrução para que eles se livrassem de quando ocorresse tal coisa. Nesse olhar profético, Jesus viu que Jerusalém seria sitiada, cercada por um exército inimigo pelos romanos. E quando ela fosse sitiada, ela seria sitiada duas vezes, cercada duas vezes. Ela seria cercada a primeira vez não ocorreria nada, apenas ficariam ali cercados, acuados, com medo, mas aquele primeiro cerco seria um sinal
para o cristão verdadeiro sair de dentro daquela cidade. E depois que passasse aquele primeiro cerco, viria um segundo cerco. E o segundo cerco já não seria um sinal. O segundo cerco já seria literalmente, ela seria sitiada e destruída totalmente. Eu quero ler os textos para você. E Jesus Cristo, ele vendo aquilo ali, ele sabia de tudo que estava por vir, e ele com um olhar profético e com a fala profética fala para os seus discípulos: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua destruição. Então, os que tiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que tiverem lá no campo, não entrem na cidade. Porque quando vocês virem Jerusalém ser cercada, retirem-se, retirem. Fujam para os montes. Quando ela estiver cercada, fujam para os montes. Quando ela estiver cercada, quem estiver já lá no campo, não volte para a cidade. E a profecia, o próprio Cristo que deu essa instrução, tá, pessoal? Ele ainda diz assim: e os que estiverem na Judéia, retirem-se para os campos, né? Retirem-se. E, gente, é muito importante a gente entender, porque isso aqui foi nosso Senhor que falou isso pra gente. É uma instrução direta do céu, é uma instrução direta do nosso bom e Salvador Jesus Cristo. Então, ele ainda diz assim, ó: porque estes dias são dias de vingança. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Para se cumprir tudo que está escrito, tudo que já estava profetizado precisava se cumprir. Então, Jesus diz: pois estes dias serão dias de vingança. Mas que vingança? Uma vingança contra Jerusalém? Uma vingança contra o povo de Deus? Sim. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Quem era aquele povo? Professa, povo de Deus. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Vamos compreender esta profecia? Primeiro, eu preciso mostrar para vocês. Muitas dessas profecias que Jesus aqui falou para eles tinha significado duplo. Era para a própria Jerusalém, mas também era uma profecia para a última crise no mundo todo. Entende? Aquela profecia era uma profecia para o período ali de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né? E também era uma profecia relativa para os nossos dias, os dias que estamos vivendo. Mas por que isso aconteceria? Naquele período, eles negaram Jesus Cristo. Eles negaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naqueles dias, eles viviam como bem entendiam. E diziam-se, arrogavam-se ser povo separado de Deus. Mas, na verdade, eles já estavam tão escravos, tanto do sistema romano, que era a potência mundial da época, como eles também não eram só escravos daquele sistema romano, mas eram escravos dos seus próprios pecados. Os sacerdotes, os príncipes, os escribas e fariseus, que eram os homens doutores da lei naquele período, doutores, no dizer deles, na palavra, que tinham o encargo sagrado de ensinar o povo de Deus, eles falharam. Eles se venderam pela cobiça, pelo poderio, sabe? Então, naquele período, quando veio o próprio Cristo, muitos deles sabiam que ele era o Cristo. E ainda assim, negaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda mais, mandaram matar o Filho de Deus. Entende? Então, a profecia diz lá em Lucas que Jesus avisando para aqueles que eram seus discípulos, aqueles que realmente eram seu povo peculiar, aqueles que tinham entregado seu coração, ele deixou um alerta. Ele falou: ó, vai chegar um dia que será dias de vingança em Jerusalém. Eu me lembro de um bom tempo atrás que eu conversava com uma amiga. Essa minha amiga, ela me fez uma pergunta e ela falou assim: eu tenho na minha mente sempre um grande questionamento, que é por que os judeus sofrem tanto? Porque os judeus passou por tanta coisa, né? Massacre, um monte de coisa.
Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas escolhas e com o que a gente faz na nossa vida, para que isso não cause dano na nossa descendência, né? A gente vai passando crenças, vai passando maldições mesmo, repetição de apostasia, uma repetição de pecados, porque muitas vezes a gente herda, né? Pecados, maus hábitos, crenças erradas, que são doutrinas erradas, e pelo fato de a gente herdar e cultivar, a gente sofre as consequências, né? Só que Deus, Ele nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que morresse por nós na cruz, para que nós recebêssemos a salvação e buscássemos identidade nele. E ao buscarmos identidade nele, na palavra, nós seríamos libertos desse tanto de doutrina errada, falsa, e consequentemente nossos frutos seriam outros. Nós não plantaríamos mais as mesmas sementes que os nossos antepassados plantaram. Não cometeríamos também mais o mesmo erro. Só que muitos têm herdado só orgulho e arrogância. E ali naquele período foi o que o sacerdócio disse. Quando Pilatos falou, mas eu não vejo mal nenhum neste homem, estou limpo do sangue deste homem. Pilatos falou isso. Mas o que aquele povo, o profeta povo de Deus, falou? Que o sangue dele seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então, e ainda assim eles tiveram chance de arrependimento, tá? Como é que eles tiveram chance de arrependimento? Por meio dos discípulos. Os discípulos ainda assim voltaram ao templo para dar essa mensagem de misericórdia e pregar a eles o arrependimento, porque eles tinham matado o Filho de Deus. Mas ao invés de fazer isso, sabe o que eles fizeram? Eles também mataram os discípulos de Jesus e negaram a última oferta de graça. Então, nos dias que nós estamos vendo também grandes guerras, rumores de guerra, destruições. E a profecia lá em Apocalipse 16 diz que teremos uma última guerra. E essa última guerra, que está lá em Apocalipse 16, ela vai ser ali, está entre a 6ª e a 7ª praga, é a culminância de todas as guerras que na Terra já existiu. E essa guerra já se iniciou. Diz a profecia que é a chamada guerra do petróleo. Porém, essa guerra, ela se iniciou com 2 países, né? E ela vai culminar ali na 6ª e 7ª praga. Assim como Jesus Cristo deu aos seus discípulos a mensagem de quem estiver em Jerusalém, fuja para os montes. Aqueles que estiverem na Judéia, saiam também. Aqueles que estiverem fora da cidade, não volte para ela. Por quê? Porque são dias de vingança. A última praga também será uma vingança do Senhor. Lá em Apocalipse diz, né, que vai quando o Senhor vai acertar contas com as nações e o Senhor vai também ter sua última guerra e ele mesmo vai destruir os 3 espíritos imundos, que é o dragão, o falso profeta e a besta. Mas isso aqui é estudo para nosso estudo lá na plataforma privada, que eu posso falar mais abertamente para vocês. Mas aqui não. Aqui eu quero trazer para vocês uma visão generalizada, ampla, mas já é um ótimo estudo. Por quê? Porque realmente está na profecia, mas poucos leem hoje e poucos levam, sabe? E louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque essa mensagem foi dada a nós, para que nós pudéssemos saber o dia da nossa visitação, o dia que Deus iria visitar o seu povo, né? E a profecia diz, será dias de vingança, tá? Serão dias de vingança, mas para o remanescente, o que é o remanescente? O restante, o fiel, o pouco fiel, os poucos fiéis que sobraram. Esses ouvirão a voz do seu pastor e reconhecerão essa voz e farão conforme ele pede e assim se livrarão de muitas angústias, tá? E falando nisso, nós temos um tempo breve de angústia que está por vir. E tal angústia é terrível, diz a palavra do Senhor. E assim como teve esse aviso da parte de Jesus Cristo para os seus discípulos,
que quando visse Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, de guerras, era para eles saírem dali e saírem de dentro da cidade de Jerusalém e procurarem os campos, procurarem os montes, porque aqueles dias seriam dias de vingança. Deus usaria o próprio inimigo do povo da nação dele, né, aquela nação separada, para vingar-se contra o que eles fizeram com seu próprio filho. Não porque Deus é mau, mas é porque a lei requeria justiça, mas eles não aceitaram a justiça de Cristo. Portanto, eles precisariam sofrer a punição, né, de tamanha rejeição, de tamanha maldade. Afinal de contas, eles mataram um inocente, negaram a última chance de arrependimento que tinham. E quando eles falaram que o seu sangue recaia sobre nós e sobre nossos filhos, ficou registrado. E realmente recaiu. Lá no livro Grande Conflito, diz assim, ó: olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto, espalhado em todos os países, semelhantes destroços de um naufrágio numa praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole da taça de ira, que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. Naquele período, era apenas um gole da taça da ira do Senhor. O Senhor está irado. Ele é um Deus santo. É uma ira santa, mas o pecado será destruído. E todo pecador que não se agarrar à misericórdia de Jesus, à justiça de Cristo, que não cooperar, né, e não buscar a salvação, irá ser destruído justamente com o pecado. Então, a profecia nos diz que aquela destruição no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, era apenas um gole da taça da ira do Senhor que estava por vir para ser derramada, que vai esgotar, vão beber até as fezes. Então, no juízo final, o dia do acerto de contas será como uma taça. Naquele período foi apenas uma taça. No juízo final vai esgotar até as fezes. A piedade divina, o eterno amor encontraram expressão nessas palavras melancólicas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ó, se houveras conhecido como nação favorecida acima de todas as outras, o tempo da tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos enviados e profetas que tem repelido e rejeitado, mas o Santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável. E não quereis vir a mim para terdes vida. É uma questão de escolha. Tem escolhido o mal, tem plantado o mal e vai colher a justiça. Né? E aí, gente, a palavra de Deus diz que aquilo que aconteceu com aquela nação não era apenas para aquele período. A profecia diz lá no Grande Conflito que é um reflexo para os nossos dias. Se estenderia até os nossos dias. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião. Tá? Porque tem uns que são incrédulos, mas também tem os que sabem que é verdade, mas continuam em rebeldia. E apresentando ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. As desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lágrimas e sangues humanos. O coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Angustiava-se por aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Poucos procurariam a única fonte de auxílio. A profecia ainda diz: ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar salvação ao seu alcance. Poucos, porém, viriam a ele
para que pudessem ter vida. Negaram, rejeitaram a graça do Senhor. Pelo contrário, escolheram a maldade o tempo todo. Sabe? Ah, mas eu não consigo. Gente, é escolha. É escolha. É livre-arbítrio. E aí, a palavra diz que Jesus, naquele período, falou para Jerusalém do dia da vingança, que o dia da vingança chegaria e aqueles que verdadeiramente eram seus discípulos, que seguissem a ordem, não pereceriam. Qual era a ordem? Sair da Judéia, sair de Jerusalém, ir para os montes, ir para o campo, e quem estivesse no campo não voltasse para as cidades. E aí, tem um texto lá no Grande Conflito que diz assim, ó: a longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Aqui é onde eu queria mostrar para vocês, né, que não é porque Deus é mau, não é porque Deus é duro, Deus deu misericórdia, e mesmo depois deles matarem o Filho de Deus, Deus ainda deu misericórdia a eles por meio dos discípulos com a mensagem de arrependam-se, mas não quiseram arrepender, pelo contrário, mataram também os discípulos. Então, eles ficaram cada vez mais obstinados na impenitência. E como outro texto diz que Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido nos últimos dias. Então, nos últimos dias, toda a maldade de Jerusalém é comparada também à maldade do mundo nos últimos dias. A rejeição da graça. E por isso que o mundo está em guerra. Por isso que há nação contra nação. Porque o amor se esfriou. As pessoas não têm mais piedade uma das outras. As pessoas não querem mais o bem. A ganância reina. O desejo por poder reina. Por isso existem tantas guerras hoje. Só que o Senhor Todo-Poderoso irá acertar contas. O Senhor Todo-Poderoso está regimentando todas essas guerras para encontrar ali, lá em Apocalipse 16 diz que a taça do anjo, quando ser derramada no rio Eufrates, esvaziará esse rio, onde vai ser a guerra, aquela guerra, todas as nações. Quando você estudar a história, quando você estudar Daniel e Apocalipse, você vai entender que todas as guerras que aconteceram foi ali naquela região. E todas as guerras que aconteceram ali, mesmo dos inimigos de Deus, Deus as conduzia. Deus estava no controle de tudo, porque Deus irá acertar contas com os habitantes da terra. E muitos culpados de sangue inocente irão sim acertar contas com Deus. E Deus está reunindo todos esses que estão na rebeldia, né? Todos esses poderes que estão em rebeldia para o dia da destruição, que vai culminar lá na 6ª e 7ª praga, que se você tiver oportunidade, nós iremos em breve, se Deus quiser, fazer esse estudo. Voltando ali para aquele período, quando Jesus alerta seus discípulos, ele mostra para os discípulos o que ia ocorrer ainda no período dos discípulos, mas também era um aviso para todos nós, porque era um exemplo do que estaria acontecendo no mundo nos últimos dias. Então, se todo discípulo, verdadeiramente discípulo de Cristo, seguisse aquela ordem, seguisse aquela instrução, não cairia, não seria pego de surpresa. Mas a profecia diz também que nós temos advertências, nós temos instruções para os nossos dias. E todo verdadeiro cristão também irá fazer conforme Deus pede. E assim estarão numa situação melhor. Por quê? Porque é uma estratégia. E de quem é essa estratégia? É minha, da Val? De quem é essa estratégia? Por que tantas religiões, por que tantos estudantes de profecia aí fora, né? O que muitos professos, povo de Deus, chama de teoria da conspiração. Por que essas pessoas intelectuais, pessoas estudadas, não são pessoas leigas, pessoas ignorantes, não. Pessoas estudadas. Por que tais pessoas têm visto a condição que o mundo está e muitos têm tomado essa decisão de ir para o campo, de se retirar dos grandes centros? Por quê? Porque são pessoas que estudam a palavra.
E na palavra tem ali todas as estratégias que o Senhor deu para o seu povo. Então, o verdadeiro cristão, ele vai compreender isso. Mas muitos cristãos, hoje, professos cristãos, diz a profecia, são pessoas que arrogam saber de tudo e no final não sabem de nada. E acontecerá com esses o mesmo que aconteceu com Jerusalém. E eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com Jerusalém. Naquele período, havia passado-se alguns anos depois da morte de Cristo, né? Já era o ano 70. E naquele ano veio um cerco em Jerusalém. E esse cerco, ele foi um cerco que pegou Jerusalém num período de festas. E naquele período de festas, Jerusalém ficou sitiada. E Jerusalém era um grande centro onde vinham pessoas de todas as regiões, inclusive judeus que moravam, cada tribo ali em sua região ia para aquela cidade, porque era a cidade que fazia-se as festas, né, designadas por Deus. Só que era um povo que só cumpria agora requisitos, participava das festas, né, da Páscoa, dos tabernáculos, participava das primícias, mas já tinha perdido o significado das coisas. Passou a ser mais uma questão de justiça própria, obras próprias, né, sem mais saber o significado do que aquilo ali significava, né, não tinha mais compreensão da profecia. E aquele povo, eles iam. E aí, o exército inimigo, que era o exército romano naquele período, sabia a estratégia certa de como pegar um povo, né? Todo o exército, ele sabe como funcionam as coisas. Todo militar que participa, né, de estratégias, eles sabem, eles têm uma cabeça analítica, eles analisam e eles, antes de fazer qualquer ação, eles pensam antes. E eles têm essas estratégias, né? Tem no nível estratégico, tácito e operacional. No nível estratégico, eles operam ali, analisam tudo. Tem o nível tático, que é aquele intermediário, e tem o operacional, que apenas vai lá e executa. E naquele período, eles também sentavam, eram homens de guerra, sabe? Era um reino que era a potência mundial naquele período. E eles cercaram Jerusalém. Naquele período que eles cercaram Jerusalém num período de festas. E nesse período de festas, a cidade estava cheia, então a comida ficaria escassa mais rápido, entende? Quando a cidade está cheia, a comida vai embora mais rápido, vocês sabem disso, né? Então, todos os recursos básicos para a sobrevivência se esgotavam muito rápido. Mas diz o grande conflito que naquele primeiro cerco que cercaram Jerusalém, eles ficaram lá dentro por um bom tempo e eles ficaram cercados, só que aquele exército inimigo, do nada, resolveu, ir embora. Só que existia dentro de Jerusalém homens de Deus, estudantes da profecia, e eles se atentaram aos conselhos de Jesus. Quando vire Jerusalém sitiada, é hora de sair fora daí. Sabe o que ocorreu? Ocorreu que quando Jerusalém foi sitiada, do nada, passou-se um tempo, eles resolveram retirar. Existia duas classes de povo de Deus, né? Dos que professavam ser povo de Deus. Existia duas classes. Existia a classe que estava ali focada na profecia, buscando seguir o que Deus pedia, e tinha uma outra classe. Essa outra classe se ufanava, dizia ter luz, dizia ser povo de Deus, arrogava que não poderia nunca ser escravos. E sabe o que ocorreu? Enquanto o exército inimigo bateu em retirada, sem nada, foi Deus, foi o sinal de Deus para o verdadeiro, quando eles retiraram, uma classe que se arrogava ser povo de Deus, resolveu ir atrás do exército romano. Foram lá protestar, pegaram suas armas e foram atrás deles. E acabaram pegando os romanos à traição, pelas costas, enquanto eles batiam em retirada. E aí existia uma outra classe,
Não a classe do protesto, mas a classe dos que seguiam o está escrito. E a classe dos que seguiam o está escrito, dos que seguiam as instruções do Senhor, falaram assim: é o sinal, é nossa oportunidade de sair. Lembra que Jesus falou que quando Jerusalém fosse sitiada, era um sinal para a gente, sair? E diz a profecia que eles saíram, eles aproveitaram que era movimento, estava movimentado, era período de festas. Os outros nem perceberam que eles saíram, porque eles saíram junto com aquelas outras pessoas que estavam ali nas festas. Então nem foi perceptível. Quando eles perceberam, quando vieram perceber, já tinham se mudado, já tinham saído de dentro de Jerusalém para o campo e para os montes. E aí eu quero ler para vocês alguns textos que diz a respeito disso. E também a profecia diz o seguinte, que antes mesmo de Jerusalém ser sitiada, havia predições. Deus não deixou ninguém sem alerta. Deus não deixou ninguém sem aviso. Hoje se dá o mesmo. Deus não deixa ninguém sem aviso. Inclusive, se você quer avisar para suas famílias, para os seus amigos, pega esse vídeo, compartilha esse canal. Porque esse canal fala de profecias e fala do tempo do fim que estamos vivendo. Fala de um período de preparo. Eu não estou falando aqui para você sair como um louco para o campo sem fazer o devido preparo, mas eu estou te falando para você usar o tempo de graça que Deus te deu, um tempo para que você planeje, um tempo que ao invés de você planejar grandes coisas ainda para esta terra, para você planejar uma mudança de vida, para você planejar e começar a executar, e já estamos bem atrasadinhos, tá? A mudança necessária. Lógico que muitos não têm condições de morar onde gostariam hoje, a profecia é clara em relação a isso. E eu falo para vocês aqui neste canal que muitas vezes não é culpa nem tua e nem minha, mas os nossos pais da fé deixaram de dar a devida mensagem. E assim nós ficamos perdidos no sistema e acordamos como? No meio de um mundo em crise. Né? Boa parte, eu vejo tantas pessoas aqui, eu fico tão feliz, são pessoas que em pouco tempo de fé, que receberam essa mensagem, se alegram nessa mensagem, enquanto tem pessoas que têm gerações e gerações. Eu sou da terceira, quarta, quinta geração. Gente, isso é caso de vergonha, eu vou repetir aqui mais uma vez, quer saber por quê? Porque muitas pessoas entram em contato comigo e falam assim, mas eu sou da terceira geração de adventista. Eu sou da quarta geração de adventista, se ufanam da luz, arrogam, querem saber, inclusive, e assim, falam isso comigo num tom de arrogância, como se soubessem mais do que eu, que sou a primeira geração, entrei agora, entende? E aí eu vejo assim, eu falo assim, legal, você é terceira, quarta, quinta geração, isso só mostra o tamanho da apostasia em que você se meteu. É hora de arrepender, né? E mudar de rumo. Porque é difícil para quem chega agora já sair largando tudo e assumir um papel que não era nosso. Sabe? Eu falo por mim. E eu não falo isso com uma arrogância, não. E nem para honra e glória minha. Mas tanto aqui em casa, tanto eu quanto meu esposo, nós somos de primeira geração. Nós não viemos de uma descendência após outra da fé. E depois de um certo período que começamos a estudar por nós mesmos, é que nós percebemos o quão divergente eram essas mensagens do que nós ouvíamos, inclusive em púlpitos em tantos lugares e de geração em geração, né? Que chegava e falava pra gente. Então, hoje, me desculpa, né? Falar assim, espero que não esteja falando direto para você, mas é uma verdade, eu não vou nem me pedir desculpa para aquele que a carapuça servir, porque é triste o tamanho da apostasia. A palavra do Senhor para ti é arrependa-se, porque o dia é próximo, sabe? As coisas estão muito próximas de acontecer, já estão acontecendo, e Jesus, ele fez suas predições, e ele alertou para aquele período e alertou para os nossos dias hoje. E hoje, nós podemos perceber todas aquelas profecias se cumprindo. E naquele período, no templo, diz a palavra de Deus que
tudo que foi predito a respeito da destruição de Jerusalém foi cumprido à letra, sabe? E Deus, em sua misericórdia, ele permitiu que coisas até sobrenaturais acontecessem para que aquele povo impenitente acreditasse e se convertesse, mas ainda assim seguiram na sua impenitência. Olha o tamanho de coisa, o tanto de coisa que aconteceu naquele período. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui parece até um conto de terror, assim, sabe? Mas, olha o que diz. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Apareceram sinais e prodígios, pronunciando o desastre e a condenação. Antes de ter o cerco, Deus começou a alertar. Deus começou a mostrar para eles o que ia acontecer. E começou a aparecer sinais e começou a aparecer prodígios que mostrava a condenação deles, que eles seriam condenados se eles não se arrependessem. Ainda assim, eles insistiram na rebeldia. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Imagina, né, dentro ali de um templo, de uma igreja, né, templo, e uma luz sobrenatural começa sobre o altar. Né? Não era uma luz com o favor e a glória de Deus, não. Era para mostrar a condenação de um povo apóstata. Sobre as nuvens ao pôr do sol, você costuma ver o pôr do sol? Na roça a gente consegue ver bastante, é muito lindo. Mas sobre a nuvem do pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Deus alertando. Imagina, você olha para o céu, aí você vê nuvens formando com carros de guerra e homens de guerra para a batalha. Imagina, você vê isso nas nuvens, sinal, as nuvens dando sinal disso. Está lá no grande conflito. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. Aqueles barulhos, sabe? Não sei quem aqui já morou no campo na infância que ficava escutando história de terror. Então, aconteceu muito isso. Eles ficavam apavorados, né, com aqueles sons misteriosos dentro do templo. A terra tremia, movia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui. Imagina, gente, partamos daqui. Vozes sobrenaturais dentro do templo, mandando eles saírem, tanto do templo quanto de dentro de Jerusalém. Irmã Val, mas mandavam sair de dentro do templo, por quê? Por quê? Porque dentro do templo era onde aconteciam as piores atrocidades. Era dentro do templo que eles apoiavam as piores coisas. Dentro do templo, o sacerdócio estava com as mãos manchadas de sangue. Dentro do templo existia roubo, infidelidade, tudo que você puder imaginar. Então as vozes vinham e estremeciam debaixo da terra e falavam: partamos daqui, partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento da pedra sólida, abria-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Imagina uma porta que para ser aberta precisava de 20 homens, à noite ela abria assim, ó, para lá e para cá, sem mão nenhuma. Como é que esses sacerdotes que ministravam dentro do templo não ficavam? Mas tudo aquilo era alerta de Deus para o povo, para que o povo saísse, para que o povo se arrependesse, saísse dentro de Jerusalém, porque o dia da vingança, segundo o que Jesus falou lá em Lucas, iria chegar. E aí, diz, e isso aqui, gente, está no grande conflito, mas existe um livro que chama A História dos Judeus, de Milman, no livro 13, que inclusive está aqui dentro do grande conflito, né, que certamente Ellen White usou para colocar dentro do grande conflito permitido por Deus, porque é uma história verídica, né? Então, a profecia ainda diz que não parou só por aí, por sinais e prodígios de que o fim estava por vir, que eles precisavam sair dentro da cidade, precisavam sair de dentro do templo e sair. E aí viria um sinal que seria o cerco.
né? Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Ele cantando no meio da rua, dia e noite. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz de Jerusalém e contra o templo. Uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Imagina, um homem aparentemente louco, dentro da cidade todos os dias, para cima e para baixo, cantando. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz contra Jerusalém, uma voz contra o templo, uma voz contra o noivo, uma voz contra a noiva. Misericórdia, né? Este ser estranho foi preso. Olha, não deram ouvidos para ele não. Pegaram esse homem estranho e bateram. Açoitaram, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maltratos ele respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre a história desse homem. Só que a profecia também nos diz que existia uma classe de cristãos verdadeiros. E essa classe ouviu a voz, essa classe deu ouvidos aos sinais e prodígios, essa classe ficou atenta à profecia. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada dos exércitos, disse Jesus, esse era o sinal: sabei que é chegada a hora da sua desolação. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, e os que tiverem no meio da cidade saiam. Depois que os romanos, sob Sérgio, cercaram a cidade inesperadamente, abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Eu já falei isso aqui, né? Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. Aquele primeiro cerco era um sinal para o bem do povo de Deus, o bem do verdadeiro cristão. Aquele primeiro cerco era um sinal. Era um sinal que quando eles saíssem de forma, sabe, do nada, os verdadeiros cristãos, enquanto alguns foram lá protestar, outros foram se preparar. Enquanto foram atrás dos exércitos romanos para destruir, o verdadeiro, o que ele fez? Catou as coisinhas deles, vendeu o que tinha para vender, fez o que tinha para fazer e saiu de dentro daquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade, aquele templo que tomava tanto o nome de Deus em vão, seriam destruídos. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer o aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. As coisas aconteceram de um jeito tão interessante, de tão cuidado de Deus, que nem judeu e nem romano poderia impedir a fuga daqueles cristãos. Nem judeu e nem romano poderia impedir que eles saíssem de dentro de Jerusalém. Nenhum deles poderiam. Por quê? Porque com a retirada de Sete, os judeus fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço de seu exército que se afastava. E enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram o ensejo de deixar a cidade. Enquanto eles estavam guerreando, os verdadeiros cristãos, olha, o sinal se cumpriu, vamos deixar a cidade urgente. E
saíram. Nesta ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos que poderiam ter esforçado para lhes interceptar a passagem. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Lembra que eu falei? Sempre que há guerra, eles vão cercar em um período que a cidade vai estar lotada, porque vai fazer o quê? Vai acabar os suprimentos básicos para a necessidade humana mais rápido. E assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. O verdadeiro cristão, eles seguiram piamente as instruções. Só que aí, quando eles saíram da cidade para o campo, que saíram de dentro de Jerusalém, entenderam que aquele foi o sinal, passou-se mais de 3 anos para vir um segundo cerco, que realmente era a destruição final. Então, quando o exército romano saiu no primeiro cerco, sem nada aparente, né? Sem ter feito nada, que os judeus foram ali, pegaram eles à traição, eles não deixaram isso em vão. Passou-se 3 anos, foram pacientes em sua vingança. 3 anos depois, 3 anos foi o suficiente para aqueles cristãos judeus, para aqueles homens que estavam dentro de Jerusalém, verdadeiros discípulos de Jesus, fazerem seus planejamentos, fazerem tudo certinho, ó, sair dali. E aí, passou-se mais de 3 anos, veio a destruição, veio o segundo cerco. Agora o segundo cerco, ele veio com um novo general, não mais o Sestio, mas o Tito. E esse veio com sangue nos olhos, tá? Eles vieram agora numa nova festa, diz a profecia que eles agora vieram na festa da Páscoa, e Jerusalém estava lotada de pessoas. Se você quiser conhecer essa história, leia o primeiro capítulo do Grande Conflito. E Jerusalém foi sitiada. Jerusalém foi sitiada pela segunda vez. E nessa sitiação que ocorreu, Jerusalém foi literalmente destruída. Destruída. Quando você lê o Grande Conflito, capítulo 1, você vai ver as terríveis cenas que ocorreram dentro de Jerusalém. Até mesmo o templo. A vingança de Deus era contra aquele povo e contra aquele templo, aquelas paredes de pau e pedra. Por isso que Jesus tinha dito, esse templo eu derribarei e reconstruirei em 3 dias, lembra? Mas era uma profecia tanto para o seu próprio corpo, que era o templo, verdadeira morada do Senhor, mas não somente o corpo, era também aquele monumento que as pessoas já não adoravam mais a Deus, já não buscavam mais a Deus e fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, estavam fazendo suas próprias vontades e vivendo de ritualismo. Então, estavam idolatrando o templo, no lugar do Criador e doador da vida. Então, nesse período, toda a destruição foi para o templo. E não somente para Jerusalém, mas para o templo. Quando vocês lerem o Grande Conflito, capítulo 1, vocês vão imaginar as atrocidades que ocorreu dentro do templo. Nem mesmo o general romano, eles tinham uma certa coisa com o templo, porque esse templo foi reconstruído por Herodes, né? E quando ele foi reconstruído, foi todo bonitinho, armado, teve muito dinheiro romano dentro do templo, entende? No templo de Deus tinha muito dinheiro romano ali dentro. E aí as pessoas meio que se ufanavam, achavam lindo demais aquele lugar, aquela mega construção, e todo o seu coração ficou naquilo ali. E aí veio a destruição sobre o templo. E aquela destruição, nem mesmo o general romano queria que os soldados destruíssem aquele templo, mas os soldados, eles não estavam sob comando simplesmente de um general humano, mas era a vingança de Deus. E aqueles homens foram com fogo nos olhos, diz o Grande Conflito, e entraram dentro daquele templo, e o templo se tornou em ruínas. Muitos sacerdotes correndo para dentro do templo, e toda aquela destruição terrível aconteceu não somente dentro da cidade, mas dentro dos templos. Não somente as cidades foi alvo, aquela cidade foi alvo dos juízos divinos, aquele povo impenitente foi alvo do juízo divino, mas aquele templo também foi alvo. E a profecia, ela nos diz que aquele cerco de Jerusalém era um sinal também para nós hoje, que assim como aconteceu lá no passado, hoje, nos nossos dias, desde o período de Ellen White,
nós também teríamos um sinal, que seria o sinal de tempo de graça que Deus daria ao seu povo, que era para o seu povo retirar das cidades e ir para o campo. Nos anos de 1885, 1888, né? No ano de 1885, houve sim um aviso de Deus para o povo. Gente, fiquem até o finalzinho que eu tenho um recado, tá, para vocês no final. Eu quero conversar com vocês a respeito de algumas coisas assim que a gente terminar esse estudo aqui, tá? Então, naquele período, no período de Ellen White, nos anos de 1800, 800 e alguma coisa, naquele período, os Estados Unidos, ele já existia, já tinha suas províncias, né, e tudo mais. Existia, sim, já leis dominicais naquele período, mas as leis dominicais daquele período eram apenas estaduais, né, não eram leis federais ainda. E naquele período iria ser votado para que a lei dominical se tornasse federal, se tornasse algo que regesse todo aquele país, né? E começaria por ali o decreto dominical, entende? Só que até então existiam algumas províncias que já guardavam domingo. Porém, o que aconteceu? Naquele período, existia uma votação para que foi lançado um projeto de lei para que a guarda do domingo fosse obrigatória. Isso já vinha acontecendo no período de Ellen White. Então, no ano de 1885, Deus dá para ela a instrução para que todos os que recebessem o adventismo buscassem o campo como moradia. Então, a mensagem da vida no campo, assim como a mensagem da reforma de saúde e tantas outras, inclusive a vida no campo também faz parte da reforma de saúde, era uma mensagem de preparo para a crise. E Ellen White escreveu que o sinal de fuga dado lá em Jerusalém, no primeiro cerco, também seria assim que falasse que sairia um decreto. E no ano de 1888, ainda no período de Ellen White, saiu esse projeto de lei federal, não apenas mais estadual em alguns lugares dos Estados Unidos, mas agora seria federal, onde toda aquela nação teria que guardar o domingo e, lógico, né, que todos os outros países copiam os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Veio. E desde daquele período, do ano de 1888, que Deus também deu a mensagem de Cristo, nossa justiça, a justificação pela fé, o povo de Deus tem se rebelado contra as mensagens de Deus, tem dado novas interpretações para essa mensagem e tem seguido em penitência, assim como o antigo Israel. Nos últimos dias, muitos não estão dando ouvidos à voz profética. E diz a profecia que a taça da ira de Deus, lá naquele período, no cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, era apenas um gole comparado ao beber até as fezes no que está por vir. Então, o que está por vir não é brincadeira. E eu espero em Cristo Jesus que você seja um cristão verdadeiro. Que mesmo que você não tenha condições de ir para o campo agora, mas que você comece o preparo de caráter. Que você comece a orar a Deus para estar de pé diante do dia de Deus, porque vai ter muita coisa para acontecer. Sabe, muitas pessoas me atacam aqui como se fosse pessoal, como se fosse eu dona da mensagem. Não sou dona da mensagem não, tá? Essa mensagem está escrita, ó, não de hoje. Eu apenas estou repassando uma mensagem que foi deixada para todo cristão repassar. E eu não quero cair no desagrado do Senhor. Ele foi misericordioso demais comigo e tem sido, né? Também ainda não tenho a minha terra, também ainda não tenho o meu lugar, já estou no campo sim, mas ainda não no que é meu. Mas conhecendo toda a mensagem, eu vejo que é o lugar mais propício para mim estar neste momento. Eu também creio que nem todos têm condições de estar, e a profecia deixa claro por quê. Né? Porque muitos não receberam a mensagem correta, não tiveram o devido preparo, né? Então, tem muitas pessoas que não estão prontas realmente, mas Deus, ele pede para que nós ajudemos ele a abrir caminhos, para que nós façamos do negócio da nossa vida buscar espiritualidade, que os tempos estão próximos, e assim como aconteceu o cerco de Jerusalém, já foi dado o sinal, para nós também já foi dado. Então, quando vier um decreto, vai vir um decreto de vez.
Não vai ter assim do nada, vou esperar 3 anos, 4, 5 anos. Não é assim. Quem aí conhece um pouco de lei me entende. Às vezes um projeto de lei é apresentado aqui, tá em votação na madrugada lá dentro de uma câmera e você nem sabe. No outro dia você só sabe que a lei foi sancionada. E aí? Passou a valer uma lei, o quê? Como é que fica? Eu me lembro do período da Covid. No período da Covid, um dia eu estava no plano piloto, tranquilo. Isso era uma sexta-feira, sem máscara, sem nada. Na segunda-feira, quem não tivesse com máscara já estava sendo praticamente multado. Então, é uma coisa muito rápida. E o decreto dominical, diz a profecia, né, será também muito rápido. Porque já foi dado o sinal lá. E hoje nós temos um tempo chamado tempo de graça. E se nós realmente formos um povo do Senhor, nós iremos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós saberemos qual é cada sinal dado por Deus dentro da profecia. E assim como nenhum cristão pereceu no cerco de Jerusalém, nenhum de nós será pego de surpresas. Saberemos exatamente em que período profético estamos vivendo. E como diz Jesus, quem estiver dentro da cidade, saia, vá para os montes. E quem estiver no campo, não volte para as cidades. Por quê? Porque a estratégia não é minha. É Deus que dá para os seus filhos. É o escape dele. É uma estratégia dele. Agora, né, o povo fala que a vida no campo é vida egoísta. Para você que me falou que a vida no campo é vida egoísta, deixa eu falar uma coisinha para ti. Te arrependa. Eu quero ver no dia do juízo, do acerto de contas, se você não se arrepender, como é que você vai encarar Deus? E ele virar para você e falar assim, você chamou minhas instruções de egoísmo? Você zombou das minhas instruções? E eu quero dizer para você que a vida no campo é muito trabalho, tá? Não é egoísta, não. A vida no campo é de muita abnegação. Só quem morou no campo sabe que não é uma vida egoísta, é uma vida de muita abnegação. Né? Tem muita gente que está chamando mal de bem, bem de mal. Cuidado com os teus olhos. Se ele for trevas, todo o seu corpo também estará em trevas. E a profecia diz mais, que aquele que é verdadeiro cristão, que verdadeiramente está em Cristo Jesus, há de seguir as instruções do Senhor. Eu sei que para muitos não é fácil. Sei que para muitos não está na melhor condição. Mas olha a Deus. Deus, ele dá escape para todos os seus. E o principal, ele quer que você esteja com caráter preparado, tá? Profecia diz que muitos sim estarão nas cidades, fugirão das cidades e vilas, no decreto. Quando sair as piores perseguições. Por que essas pessoas fugirão das cidades e vilas? Provavelmente receberam a mensagem de última hora, né? Outros não tiveram condições e Deus agiu com misericórdia. Mas com o arrogante, com o presunçoso e com o orgulhoso, que teve tempo de preparo, teve a mensagem correta e Deus deu tudo. Não pense. Não pense que será igual com tantas outras pessoas que têm sido injustiçadas pela covardia, têm sido injustiçadas pela hipocrisia de falsos cristãos, de falsas pessoas. Tomem cuidado, gente. Eu falo isso em amor. Ponham amor nas minhas palavras, porque vai chegar a hora do acerto de contas. Sabe, tem muita gente correndo do sistema, mas a profecia diz, preparai-vos para estar de pé diante de Deus. Não adianta fugir de um sistema, porque quando vier as 7 pragas é a batalha do Senhor, se você não tem o estudo de Apocalipse. Quando o próprio Deus vai pleitear em favor do seu povo contra os ímpios, né? As armas deles são armas humanas, mas Deus, na proteção do teu povo, irá castigá-los, porque eles vão estar perseguindo seu povo. E Deus vai pleitear em favor do seu povo, por meio de pragas. Então, é muito importante que você tenha estudo profético para isso. E se caso você quer ir para o campo, né? Se caso você quer aprender sobre saúde, quer aprender mais sobre profecias, eu quero te dizer que nós estamos com as inscrições abertas
né? Em breve, todos esses estudos virão aqui. Tem pessoas que estão me perguntando, Irmã Val, como é que eu faço para me inscrever? Gente, tudo que o nosso ministério tem feito até aqui, eu vou deixar fixado no primeiro comentário deste vídeo. No primeiro comentário deste vídeo estará ali ficha de inscrição para o curso de naturopatia, ficha de inscrição para o estudo Daniel e Apocalipse, ficha de inscrição para o tempo de partir, né? Será gratuito o tempo de partir, mas vai chegar um momento que no final dele vai ser meio que um congresso, de uns 3 dias, nós aprendendo bastante sobre vida no campo, sobre profecia, sobre como se portar nesse período, como fazer para fazer sua mudança e tudo mais, as coisas mais práticas. 3 dias de muito estudo dedicado, espero que você se inscreva. Aí no final dele eu quero apresentar para vocês o projeto Arca 7. Todas as outras coisas que são cobradas neste ministério é para levantar recursos para continuarmos na pregação do Evangelho. Por quê? Porque, recentemente nós ganhamos de vocês aí esse microfone, já melhorou bastante o áudio. Só que nós estamos precisando de uma câmera, né? Às vezes eu olho assim e falo, dá para um bom estudo e tal, a câmera tá boa, é o suficiente. Mas quando eu vejo um vídeo gravado em uma câmera profissional, é outra coisa. Dá até mais credibilidade para aquelas pessoas que nos vêm de fora. Entende? Então, é necessário material de qualidade. Lá em Provérbios já diz, quem é o homem que não vai capinar, que não mola a tua enxada, né? Boa parte do sucesso da nossa obra, que é empregar o Evangelho, depende também de quais instrumentos estamos usando. E Deus deixou em sua palavra que era, sim, para a gente levar com todo o apoio possível. E neste momento nós precisamos sim de uma câmera. Ela varia entre 5 a 7 mil reais. Uma boa câmera para poder termos uma boa qualidade de imagem, para continuarmos levando o YouTube, entregar cada vez mais esses vídeos, para que seja bom de se ver, né, esse estudo. Porque, gente, para poder trazer credibilidade para o nosso trabalho, porque essa mensagem é uma mensagem séria. É necessário, eu faço o que dá. Deus sabe de todo o esforço que eu ponho aqui. Mas o Senhor também, ao ler o conselho sobre mordomia, ao ler sobre como é a obra do Senhor, Ele pede o auxílio do teu povo. Vocês não vão estar dando para a irmã Val, não é para o ministério do Senhor. Esse fone aqui, microfone, não é meu, é para vocês. E para todos aqueles que vão escutar essa mensagem, eu apenas faço uso dele. Mas quem escuta uma mensagem melhor, para quem ouve um áudio melhor, sem barulho do vento, do som, de outras coisas, é vocês, entende? E todos aqueles que vão usufruir disso também, né? Então, assim, se você sentiu o desejo no teu coração de apoiar esse ministério, vou deixar aqui a chave Pix para vocês. Também temos o tempo de partir, é gratuito. Tudo que eu puder trazer para vocês de conhecimento, que vai fortalecer a fé, que vai te fazer crescer em conhecimento, em santidade, eu vou trazer aqui a ordem evangélica para os nossos dias. Eu vou fazer de acordo com o Senhor me pede. Sabe, eu busco viver em integridade e pregar também integridade, de acordo com o que Deus me pede. Eu não busco fazer as coisas conforme eu penso, mas eu estou buscando fazer conforme as instruções que está na palavra do Senhor. E é assim que a gente tem chegado até aqui. E é assim que eu quero continuar até Jesus voltar. E eu espero que vocês também. E nós, além desse ministério, nós temos outras coisas, né? Recentemente eu lancei o álbum Profecias. Algumas pessoas podem me perguntar, Irmã Val, por que você não colocou de forma gratuita para todos nós? Pois bem, meu irmão e minha irmã, muitos de vocês me acompanham, eu sei que vocês gostam desse trabalho e eu faço para a honra e glória de Deus. Realmente eu procuro dar o meu melhor aqui, não é palavras minhas, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que está revelado na palavra. E muitas vezes eu enfrento preconceitos, muitas vezes eu enfrento resistências de pessoas, né? Enfrento inclusive injúrias sobre mim, sobre minha pessoa, mas eu sigo firme, porque eu sei que não é de mim. A ordem é que eu apenas dê a palavra e é isso que eu tenho feito até aqui. Mas aqueles que acreditam nesse trabalho, quiser
abençoar e apoiar esse trabalho, saiba que esse ministério precisa para que continue crescendo, tanto em alcançar mais pessoas como em qualidade, para entregar trabalhos de qualidade para vocês e para aqueles outros que estão recebendo. Muita gente me pergunta, mas e os de fora? Né? Eu também faço trabalho missionário fora, são tantos livros que a gente entrega, é tanto estudo bíblico, e às vezes, principalmente, ultimamente, tem sido para os da fé. Os da fé têm muitas dúvidas. Muita gente da fé entra em contato comigo, né? Aqueles irmãos que ainda não compreendem algumas coisas e eu tenho que aconselhá-las na palavra, direcioná-las a Cristo, a palavra. E para isso eu preciso conhecer da palavra, eu preciso conhecer de Cristo, para mim não dar ideias, palpites humanos meus, mas eu preciso mostrar na palavra. E para isso eu preciso estudar a palavra, entende? Então, eu tenho atendido muitas pessoas, tem pessoas que me conhecem e sabem quantas vezes eu tiro horas do meu dia, né? Eu tinha um dia ali programado para fazer algumas coisas, gravar cursos, né? Que é para me trazer aqui, mas muitas vezes tem irmãos que entram em contato, irmã Val, você poderia me tirar uma dúvida? E essa dúvida às vezes se torna um estudo, e aí é um estudo de 2, 3, 4 horas, quando eu vejo passou meio período. Então, é um trabalho. E nesse ministério nós trabalhamos ainda mais de forma interna do que externa, como vocês veem um vídeo por semana nesse canal. Ainda tem o canal Reformador de Saúde, tem o canal que agora é Ajuda do Alto, que é sobre mordomia, família, fé. É um canal muito bom, que nós tratamos realmente da justiça de Cristo, né? Da mensagem ali para Laodiceia de forma prática para o nosso desenvolvimento do alto, né? Não é uma alta ajuda, é a ajuda do alto. São as mensagens para a transformação do nosso caráter, para a transformação das áreas da nossa vida. Tá lá no outro canal também, eu vou deixar tudo fixado aqui para vocês. Então, muitas vezes vocês me perguntam por que eu cobro cursos, porque eu cobro playlist, porque eu cobro álbum de músicas, porque eu cobro algumas coisas. Gente, porque eu também preciso me sustentar, porque esse ministério também precisa pagar contas, porque esse ministério não tem o devido apoio que Deus disse que era para ter. Então a gente vem com sustento próprio, trabalhando com as próprias mãos para poder ver se mantém levando as mensagens que Deus deu para dar. E desde já eu também quero agradecer àqueles que se sentiram tocados, àqueles que abençoaram esse ministério, né, recentemente, inclusive financeiramente. Que Deus abençoe, que Deus nunca deixe faltar para vocês, né? Mas principalmente entreguem o coração de vocês para Jesus. Sempre, 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 porque no grande dia nós iremos ter que dar conta do caráter, dos talentos, do tempo, de tudo que Deus nos deu. E não foi por falta de aviso. Eu não quero que Deus vire para mim e me chame de serva infiel, daquela que foi cão mudo e não deu a mensagem que era para dar, entende? Então é isso, pessoal. E em breve, o nosso tempo de partir estará aqui, em breve. Todas as outras coisas que nós temos no ministério está aqui fixado no primeiro comentário. Quer aprender, louvar as músicas lá do álbum Profecias? São músicas, literalmente, textos da profecia. Você, quando cantar aquela música, você não vai estar cantando apenas mais uma música. Você vai aprender a letra da profecia por meio do canto. Inclusive, no livro Educação, diz sobre isso, né? Que o canto é uma das ferramentas para fixar o evangelho na nossa mente. Então ali no álbum Profecias tem 2 hinos, que é sobre o hino do Cordeiro, né? É exatamente a mesma letrinha que está lá em Apocalipse 15, o hino do Cordeiro, o Cântico das Nações dos Remidos. Também letras sobre o Vida no Campo, são todas letras inspiradas proféticas, letras também sobre a reforma de saúde. Então são poesias cantadas, né? A inspiração é de Deus. As letras foi Ele que deu mesmo. Só coloquei ali o arranjo, sintonizei a frequência, né? Porque a frequência é algo muito sério na música. Muitas pessoas falam de música. Eu tenho estudado um pouco sobre música, né? A frequência, dependendo da frequência que a música tem, que é o hertz, ela pode te adoecer, pode adoecer seu sistema nervoso. Então eu coloquei a frequência, a sintonia, como se fosse melodia de canto de pássaros, que é aquela ali 432 Hz. Também coloquei ali no moderato para poder ter uma compassividade,
uma fala no compasso, no tempo correto, né? São tudo instruções que estão lá na profecia. E já tinha um bom tempo que eu não escutava músicas, que eu tinha medo de escutar músicas por aí, que ao invés de me elevar, me adoecesse. E aí então eu resolvi estudar um pouco sobre música, buscar na profecia. E com os conhecimentos que eu fui adquirindo, eu criei esse álbum que está com 8 músicas. As 8 letras são tudo letras proféticas, estão dentro da frequência boa, de uma frequência que vai restaurar seu sistema nervoso e não te adoecer, e dentro da melodia certa ali. Então eu busquei dar o meu melhor naquilo que eu conhecia, naquilo que eu tenho conhecimento, e coloquei nessas músicas, e estou sim vendendo o álbum, um valor bem simbólico. São 8 músicas, cada música está saindo ali em torno de uns R$6, e você ainda consegue dividir isso em até 6, 7 vezes, se eu não me engano. É só entrar na plataforma, compra, e depois você coloca seu e-mail ali, faz seu cadastro e baixa música por música, tá? E aí você pode escutar no seu MP3 aí, tá no formato MP3, que era o formato que a plataforma permite que fosse convertida a música para poder vocês baixarem. Tentei colocar em MP4, né? Tentei colocar em outras também, só que a plataforma só permite o MP3, mas todo celular toca MP3, então vocês podem baixar, entra na plataforma, faz a compra, baratinho que é para levantar recursos para esse ministério, já ajuda na internet, né, que faz com que esses vídeos vá ao ar, já ajuda na conta de luz, já ajuda em alguma coisa para o nosso ministério. Então, façam isso. E depois, alguns de vocês me perguntaram, eu comprei, como é que eu faço para adquirir a música agora, né? É porque é uma plataforma, você vai fazer sua compra ali, você colocou direitinho, para mim depois aparece a lista ali de pessoas que adquiriram, e aí você vai, se você não tiver cadastro ainda na plataforma, você vai fazer o cadastro naquela plataforma, é super simples, você coloca seu e-mail ali, entra e só clica lá em baixar anexo, clicou, a música já baixou para o teu telefone, você já pode escutar à vontade, tá bom? E é isso, pessoal. E o tempo de partir eu creio que está muito perto. Eu peço de vocês paciência. Está sendo também já colocado ali nas plataformas direitinho. Só falta realmente eu tirar um tempinho, ir para uma cidade, arrumar um local legal, onde eu vou ter uma boa internet, para que eu possa passar esse seminário para vocês aí uns 3 dias seguidos, né, nosso encontro, para vocês poderem entrar assim num intensivão, sabe? De muito estudo bom. Vai ser assim um intensivão de 3 dias, assim como vocês nunca participaram. Um intensivão, tirando e esclarecendo todas as dúvidas. Eu já tenho dado print aqui em várias dúvidas, inclusive se vocês tiverem dúvidas, põe aqui nesses vídeos que eu tô separando todas essas dúvidas para me esclarecer no dia do tempo de partir, que vai ser esse congresso aí virtual que nós vamos fazer durante 3 dias, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Vocês viram qual é a estratégia de Deus para nós? Que o próprio Cristo também nos deu para os seus discípulos e como exemplo para os dias de hoje, enquanto o mundo está em guerra. Enquanto muitos estão protestando de forma errada, os verdadeiros cristãos estão se preparando. O verdadeiro cristão está de olho na profecia. O verdadeiro cristão vai se retirar de lugares onde Deus está pedindo para que ele se retire. E o verdadeiro cristão vai estar em uma situação favorável quando as piores crises e os piores tempos sobrevier sobre esta terra. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje, lá nesses países de guerra, não gostariam de estar fora dali hoje. É muito importante que nós tenhamos conhecimento profético, porque isso nos evita estar em lugares e em pessoas que a profecia que o Senhor não nos aprova, né? E assim estaríamos numa condição bem melhor. E a vida no campo é uma vida de preparo, é uma vida de abnegação, e é uma instrução do nosso Deus para nós nos dias que estamos vivendo. Fiquem de olho. E que tal você, depois desse belo estudo aqui, depois de adquirir suas músicas, depois de se inscrever naquilo que você quer se inscrever, não será totalmente gratuito, mas vai ser num valor que dá para você pagar, vai ser num valor que dá para você tirar ali todo mês certinho e poder também se preparar de uma forma melhor e ainda assim tá abençoando esse ministério para ele consiga expandir cada vez mais, mas
Principalmente, depois que você fizer tudo isso aí, se cadastrar, eu te convido a ler o capítulo 1 do Grande Conflito e agora, tendo uma noção dessa história que eu contei para vocês sobre a fuga, sobre como o Templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém foi destruída, como Jesus chorou pelo seu povo. Leia essa história agora com esse olhar. Leia essa história agora tendo o entendimento, né? Muitas pessoas falam, mas eu leio, não entendo. Continue lendo, uma hora você vai entender. Leia, ore, peça a Deus para que o Espírito Santo te revele, mas leia e ore. Peça para Ele, Senhor, dai-me teu Espírito, me dê entendimento para que eu possa compreender a tua palavra. E assim você vai conseguir. Né? E agora que você já tem essa palavrinha aqui, né? Você já tem um pouco dessa explanação de tudo isso, você vai conseguir ter uma compreensão melhor. Eu convido você a estudar por si mesmo o Grande Conflito, capítulo 1, e não deixe de se inscrever, de dar um joinha, de dar um oi que seja aqui, e se sentir tocado no teu coração, abençoar o nosso ministério. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Sai das cidades, não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto como nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta, por este motivo é que digo ao nosso povo: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem.